Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos ver o que nossa editoria separou de mais importante para essa edição. Bom, vamos começar com uma notícia que vem lá dos Estados Unidos. Jason Koebler, da 404media.co, está falando sobre o governo federal, agora sobre a administração Trump, desenvolvendo um site chamado AI.gov. Isso mesmo. E o lançamento está marcado, olha só, para 4 de julho. Uma data simbólica por lá, né? Totalmente. E o objetivo, pelo que entendi, é usar a inteligência artificial para acelerar a inovação dentro do próprio governo. Exato. E quem está na liderança é um nome interessante, Thomas Shedd. Ele é ex-engenheiro da Tesla, um aliado do Elon Musk, então já dá para imaginar a pegada, né? Com certeza. Mas é só um site ou tem mais coisa por trás? Ah, tem bem mais. A ideia não é só ter um portal bonito. Eles querem integrar várias ferramentas de IA das grandes empresas. Coisa da OpenAI, Google, Anthropic. A gigante do mercado. Sim, e parece que podem incluir também o AWS Bedrock, da Amazon, e talvez até o Llama, da Meta. É tipo um hub de IA governamental. Uau! E para que eles usariam tudo isso na prática? Os planos que vazaram mencionam coisas como agentes de codificação de IA. Imagina, IA ajudando a desenvolver software para o governo. E também para analisar contratos governamentais, que devem ser milhares, né? Nossa, isso poderia agilizar muita coisa, mas deve ter preocupação também, imagino. Com certeza. O próprio artigo do Koebler menciona que já existem preocupações internas, sabe? Principalmente sobre segurança de dados e as tais consequências não intencionais. Mexer com IA nesse nível é poderoso, mas arriscado. É, um passo bem ousado. Vamos ficar de olho em como isso se desenvolve depois de julho. Sem dúvida. Agora, mudando totalmente de assunto, uma notícia que pode interessar quem acompanha o mercado de celulares aqui no Brasil. O tudocelular.com trouxe uma informação sobre a Meizu. Meizu? Faz tempo que não vimos falar muito deles por aqui, né? Pois é, mas parece que a Anatel, nossa agência, homologou em abril 2 baterias deles. Uma BA416 e uma BA411. Homologação de bateria geralmente é um sinal, né? Quais as capacidades? A BA416 tem 4.850 mAh e a BA411 tem 5.850 mAh. Olha só, essas capacidades nominais geralmente se traduzem em tipo 5.000 mAh e 6.000 mAh nos aparelhos finais. São capacidades boas, de intermediários para cima. Compatível com modelos recentes deles, como o Meizu Note 22, ou até uns mais antigos como aquele Lucky 08 que o artigo menciona. Exato. E quem pediu a homologação? Foi a própria Meizu. Não, foi uma empresa chamada Value Trade. Pelo que o site diz, é uma importadora que já trouxe outras marcas chinesas para cá antes. Entendi. Então não é um retorno direto da fábrica, pelo menos não ainda. Mas é um caminho. A gente lembra que a Meizu teve representação oficial aqui até 2019, né? Era via V-Station. Isso, depois sumiram. Então essa homologação pode ser um primeiro passo para um retorno, talvez via importadora. Pode ser. É um sinal positivo para quem gosta da marca. Mas assim, confirmação oficial da Meizu mesmo, 0 por enquanto. É mais uma pista do que um fato consumado. Bom saber, vale ficar atento. Agora, uma que, nossa, dá o que pensar. Vem do Timothy B. Lee, no understandingai.org. É sobre a capacidade de memorização dos modelos de linguagem grandes, os LLMs. Ah, esse é um debate quente, né? Principalmente por causa dos direitos autorais. O que ele descobriu? A pesquisa focou no Llama 3.1 da Meta, especificamente o modelo com 70 bilhões de parâmetros. E o resultado é impressionante. Ele memorizou 42% do primeiro livro de Harry Potter. 42%? Nossa Senhora! Isso é muito. Qual era o número do modelo anterior, o Llama 1? Só para comparar. O Llama 1 tinha memorizado só 4,4%, então o salto foi gigantesco. E parece que essa memorização é maior para livros muito populares, o que faz sentido, né? Devem estar mais presentes nos dados de treinamento. Com certeza.
E isso, como eu disse, joga muita gasolina na fogueira dos direitos autorais. Porque a defesa da indústria de IA sempre foi meio que, nós não copiamos, nós aprendemos padrões, estatísticas. Exato, mas 42% de memorização complica esse argumento, né? E muito. Levanta umas questões legais bem cabeludas. Primeiro, o próprio ato de treinar a IA com esse material protegido, isso já é uma violação. Segundo, o modelo treinado, ele se torna uma obra derivada do material original. E terceiro, quando a IA gera um conteúdo que é idêntico ou quase idêntico ao protegido... São as 3 frentes de batalha legal, basicamente. Exatamente. E essa pesquisa mostra que a IA pode sim regurgitar trechos enormes de material protegido. Isso fortalece o argumento de quem está processando as empresas de IA, tipo escritores, artistas... Pode até dificultar a defesa em ações coletivas, imagino. Sem dúvida. E tem outra consequência que o artigo levanta. Isso pode acabar desincentivando os modelos de código aberto, os open source. Por quê? Parece contraintuitivo. Porque um modelo aberto é mais fácil de inspecionar, de testar justamente para ver o quanto ele memorizou. Se a memorização vira um risco legal muito grande, talvez as empresas prefiram manter os modelos mais fechados, mais caixa-preta, para dificultar esse tipo de análise. Entendi. É uma tensão entre transparência e risco legal. Complexo. Seguindo na linha das gigantes de tecnologia, a Infoque trouxe uma notícia sobre a Apple. Eles fizeram uma mudança técnica bem significativa num serviço importante deles. Qual serviço? E qual foi a mudança? É o Serviço Global de Monitoramento de Senhas. Aquele que avisa se sua senha apareceu em algum vazamento de dados, sabe? Funciona de forma anônimo integrado ao sistema. Ah, sim. Super importante para a segurança. E o que mudou? Eles migraram toda a infraestrutura desse serviço de Java para Swift. Swift é a linguagem que a própria Apple criou e usa bastante nos seus sistemas. Muito certo. Eles tiveram um aumento de 40% na taxa de transferência, ou seja, na capacidade de processar requisições, e uma redução de quase 50% no uso de memória. Uau! 40% a mais de capacidade e metade da memória. Isso é enorme, especialmente num serviço que deve lidar com bilhões de requisições, como o artigo menciona. Exatamente, bilhões. E qual a explicação técnica para essa melhoria toda? Bom, Java e Swift gerenciam memória de formas diferentes. O Java usa um negócio chamado Garbage Collection, que de tempos em tempos precisa dar uma pausa para limpar memória não usada. Isso pode causar pequenas interrupções, afetar a latência. Entendi. E o Swift? O Swift usa uma abordagem diferente, chamada ARC, Automatic Reference Counting, que gerencia a memória de forma mais contínua, sem essas pausas grandes. Isso melhora a latência, a velocidade de resposta. Além disso, parece que o Swift foi muito mais eficiente no uso da memória em si. O artigo fala que o consumo caiu de dezenas de gigabytes para centenas de megabytes. É uma diferença brutal. Brutal. E também acelerou o tempo de inicialização dos servidores. No fim das contas, para a Apple isso significa o quê? Menos servidores, menos custo de nuvem, mais escalabilidade, mais agilidade para atualizar. É uma vitória em várias frentes. E mostra uma tendência que a gente vê em outras empresas também, né? Sim, de usar linguagens mais modernas e focadas em performance como Swift, ou até Rust e Go para sistemas críticos que precisam de muita eficiência e rodam em grande escala. Java ainda é muito usado, claro, mas para certos cenários, essas outras linguagens estão ganhando muito espaço. Interessante ver essa briga de linguagens acontecendo nos bastidores das grandes techs. Agora um alerta importante sobre segurança digital. Efossa Udjunmen, escrevendo na TechRadar.com, fala sobre um aumento drástico num tipo específico de fraude. Qual tipo? A gente sempre ouviu falar de phishing, ransomware. Dessa vez é a fraude de identidade sintética. Sabe o que é? Identidade sintética. É quando criam uma identidade falsa misturando dados reais e falsos, né? Não é roubar a identidade de uma pessoa real, mas criar uma pessoa que não existe. Exato. E o perigo é que estão usando documentos gerados por inteligência artificial para dar vida a essas identidades falsas. Carteiras de motorista, passaportes, tudo criado por IA, parecendo muito real. Isso está aumentando? E muito. Globalmente, o aumento foi de 195% entre o primeiro trimestre de 2024 e o primeiro trimestre de 2025. Quase triplicou em um ano. Nossa!
Isso é assustador. E tem alguma região mais afetada? A Europa lidera, com um aumento ainda maior, 378%. É um crescimento explosivo por lá. Interessante que, ao mesmo tempo, a falsificação tradicional, aquela mais manual, está caindo na maioria das regiões. Quer dizer, os criminosos estão migrando para IA porque é mais eficaz, mais escalável para eles. Faz sentido, infelizmente. E quais setores são os mais visados por essa fraude sintética? O artigo destaca principalmente criptomoedas, empresas de transporte, tipo apps de corrida ou entrega, e fintechs. São os setores que geralmente têm processos de cadastro online, né? Sim, onde você manda foto do documento, selfie, e a IA consegue burlar isso. Aparentemente sim, criando documentos que passam nas verificações iniciais. Mas olha que interessante, a maior parte da fraude, 76%, acontece depois do cadastro inicial. Como assim? Usando outras técnicas. O artigo menciona spoofing de dispositivo, que é basicamente enganar o sistema, fazer parecer que o acesso está vindo de um celular ou computador confiável, quando não está, e também credential stuffing, que é pegar senhas vazadas de outros lugares e tentar usar na conta recém-criada. Entendi. Então a identidade sintética é só a porta de entrada para depois aplicar outros golpes. Exato. E não é só documento falso. Fraudes usando deepfakes, aqueles vídeos ou áudios falsos ultra realistas, também dispararam. Na América do Norte, o aumento foi de 1.100%. 1.100%. É inacreditável. Qual a recomendação, então, para se proteger disso? A conclusão do artigo é que não dá mais para confiar só naquela verificação inicial de documento. Precisa de sistemas de verificação em múltiplas camadas, que analisem o comportamento do usuário, o dispositivo, a rede, tudo de forma contínua. As defesas precisam ser tão sofisticadas quanto os ataques. Com certeza. É uma corrida armamentista digital. Mudando um pouco o foco, vamos falar do uso das IAs generativas no dia a dia. Muita gente usa ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, mas geralmente na versão gratuita, né? Sim, a maioria começa pelo grátis para experimentar. Mas aí vem a dúvida. Quais são os limites reais dessas versões gratuitas? O Marcelo Fischer Salvatico, lá no canaltech.com.br, fez um levantamento sobre isso. Boa. Porque às vezes a gente está usando e de repente para de funcionar ou fica mais lento, né? É bom entender as regras do jogo. O que ele descobriu sobre o ChatGPT? O ChatGPT, na versão gratuita, que geralmente dá acesso ao modelo mais recente, atualmente o GPT-4o, tem um limite de uso baseado em número de mensagens dentro de um período de tempo. Tipo, você pode mandar X mensagens a cada 3 ou 5 horas. E se estourar esse limite? Aí ele te reverte automaticamente para um modelo mais antigo e menos potente, geralmente o GPT 3.5. Você pode continuar usando, mas a qualidade da resposta cai. Para ter acesso ilimitado ao GPT-4o, só pagando a assinatura Plus. Entendi. Faz sentido. E o Gemini, do Google? Pode fazer na versão gratuita do modelo mais avançado, o Gemini 1.5 Pro, por exemplo. Mas eles dizem que o acesso é limitado e pode variar. Na prática, depois de um certo uso, ele pode te restringir ou pedir para você esperar. Para ter acesso mais garantido e limites maiores, precisa do plano pago, o Gemini Advanced. Menos claro, então. E o Claude, da Anthropic? O Claude também tem uma cota de uso gratuito. O interessante é que essa cota parece variar dependendo da demanda no sistema. Se tiver muita gente usando, seu limite pode ser menor. E essa cota reseta a cada 5 horas. Se você usar muito, ele pede para esperar ou sugere o plano Pro. Cota variável. Curioso. E o Perplexity? Ele é mais focado em busca, né? Sim, o Perplexity mistura busca na web com IA generativa. No plano gratuito, ele oferece buscas básicas e limitadas, mas para usar os recursos mais avançados, como escolher modelos específicos, GPT-4, Claude 3, ou fazer buscas Pro mais aprofundadas, você tem um limite diário. Acho que são umas 5 buscas Pro por dia no plano grátis. Resumindo, então, o grátis é bom para experimentar, para uso ocasional, mas se você depende da IA para trabalho, para estudo, para uso mais intenso... Aí não tem jeito, a versão paga acaba sendo quase necessária para ter acesso aos modelos mais potentes e sem ficar esbarrando nesses limites toda hora. É o modelo de negócio deles, né? Freemium. Exatamente. Bom ter essa clareza sobre o que esperar de cada um. Agora, uma notícia sobre a intersecção entre tecnologia, startups e forças armadas.
A Connie Loizos, da TechCrunch, reporta que a Marinha dos Estados Unidos está mudando a forma como trabalha com empresas de tecnologia emergentes. Geralmente a gente pensa em contratos militares como algo super burocrático, lento. O que está mudando? Parece que eles estão tentando justamente quebrar essa imagem. Sob a liderança do CTO, o Chief Technology Officer, Justin Fanelli, eles estão buscando ativamente parcerias com startups e simplificando os processos de contratação. A ideia é adotar inovações mais rápido. Faz sentido. O mundo da tecnologia anda muito rápido, né? Se eles demoram anos para contratar uma solução, ela já nasce velha. Como funciona esse novo modelo? Eles estão chamando de modelo de horizonte. Basicamente, tem 3 fases. Primeiro, avaliar a tecnologia da startup. Segundo, fazer um projeto piloto para testar na prática. E terceiro, se der certo, escalar o uso dentro da Marinha. Um funil, digamos assim. E qual a abordagem para encontrar essas startups? Eles publicam editais super específicos? Parece que não mais. A chave, segundo Fanelli, é focar em apresentar os problemas que a Marinha tem, em vez de já chegar pedindo uma solução tecnológica específica. Aí as startups podem propor soluções inovadoras que talvez a Marinha nem tivesse imaginado. Uma abordagem mais aberta à inovação. Interessante. E já tem exemplos de sucesso com esse modelo? O artigo cita alguns. Conseguiram implementar soluções de automação que melhoraram processos internos e também melhorias em redes de comunicação. Tudo vindo de startups através desse processo mais ágil. Legal. E quais são as áreas prioritárias que eles estão buscando inovação agora? A matéria menciona algumas áreas-chave. Inteligência artificial é uma delas, claro. Especialmente o que chamam de aplicações agênticas, IAs que podem operar com mais autonomia. Outra área é ter alternativas ao GPS, que pode ser vulnerável em cenários de conflito. E também a modernização de sistemas legados, aqueles sistemas antigos que ainda rodam em muita infraestrutura crítica. São desafios grandes. E o orçamento para isso é significativo. Por enquanto, o orçamento dedicado especificamente a essas novas tecnologias de startups ainda é relativamente pequeno, dentro do orçamento total da Marinha. Mas a expectativa é que, com os primeiros sucessos, esse investimento cresça. É uma mudança cultural também, né? Trazer o ritmo e a mentalidade das startups para dentro de uma organização militar tradicional. Com certeza. Uma iniciativa para acompanhar. Falando em defesa e governo dos Estados Unidos, tem outra notícia que chamou a atenção, reportada pela Daniele Cassita no canaltech.com.br. É sobre um projeto anunciado pelo presidente Donald Trump chamado Golden Dome. Domo de ouro. O nome lembra o Iron Dome, o domo de ferro de Israel, né? Exatamente. A inspiração é essa mesma, mas a escala é bem maior. É um projeto de um sistema de defesa antimísseis para proteger todo o território continental dos Estados Unidos. E o custo estimado é gigantesco, pelo menos 175 bilhões de dólares. 175 bilhões. É um valor astronômico. Qual seria o objetivo desse domo de ouro? O que ele precisaria interceptar? O artigo se baseia na explicação de um engenheiro aeroespacial, Ian Boyd. Ele diz que o sistema não visaria só mísseis balísticos tradicionais, mas também ameaças mais avançadas, como mísseis hipersônicos e até armas espaciais que poderiam vir da China, Rússia ou outros adversários. Mísseis hipersônicos, que são extremamente rápidos e manobráveis, e armas no espaço. O desafio tecnológico para interceptar isso é imenso, né? Como um sistema desses funcionaria? Seria algo extremamente complexo. Precisaria de uma rede global e em múltiplas camadas de sensores em terra, no mar, no ar e, crucialmente, no espaço para detectar os lançamentos o mais cedo possível. E também uma rede de interceptadores, mísseis e talvez outras tecnologias, também distribuídos globalmente e no espaço. Uma defesa em camadas, com alcance global e presença no espaço. Isso seria construído do zero. Não totalmente. A ideia seria construir sobre os sistemas de defesa antimísseis que os Estados Unidos já possuem, mas expandindo e integrando tudo numa escala muito maior e com capacidades muito mais avançadas, principalmente com essa camada espacial de sensores e interceptadores. E a eficácia? Seria 100% garantido? Como o domo de ferro israelense, que tem uma taxa de sucesso alta, mas não é infalível. O próprio especialista consultado na matéria, o Ian Boyd, ressalta isso.
Mesmo com o investimento desse porte e a tecnologia mais avançada, um escudo desses não seria 100% eficaz. A complexidade das ameaças, a velocidade, a possibilidade de ataques de saturação, sempre haveria a chance de algo passar. A meta seria reduzir drasticamente o risco, mas não eliminá-lo. Entendi. Um projeto ambicioso, caríssimo e com desafios tecnológicos e estratégicos enormes pela frente. Sem dúvida, e com muitas questões sobre viabilidade, custo-benefício e o impacto nas relações internacionais. Agora um alerta para quem usa celular Android. O Pedro Simões, lá do Peopleware, sapo.pt, detalhou um bug bem chatinho e potencialmente perigoso nas notificações do sistema. Bug em execução, o que ele faz? Sabe quando você recebe uma notificação com um link e tem aquele botão abrir link ou algo parecido? Sim, direto. Clico neles o tempo todo. Pois é, esse bug permite que o link exibido na notificação seja diferente do link para onde o botão realmente te leva quando você clica. Opa, como assim? Tipo, a notificação mostra google.com e o botão me leva para site malicioso.com? Exatamente. Uma cilada digital. E o truque, segundo o pesquisador que descobriu isso, Gabriele de Gregório, usa caracteres Unicode ocultos dentro do link. Esses caracteres não aparecem na notificação, mas enganam o sistema na hora de direcionar o clique. Caramba, que malandragem. E qual o perigo real disso? O perigo principal é o phishing, claro. Você acha que está abrindo um link legítimo e cai numa página falsa para roubar seus dados. Mas também pode ser usado para acionar ações indesejadas dentro de aplicativos, usando os chamados Deep Links. Deep Links? Aqueles que abrem uma função específica dentro de um app? Isso. Imagina clicar num link que parece inofensivo e ele, sei lá, inicia uma compra ou compartilha algo sem você querer dentro de outro aplicativo. O potencial para abuso é grande. Assustador. E quais versões do Android são afetadas por essa falha? Aparentemente, afeta desde o Android 14 até o Android 16, que é a versão mais recente em desenvolvimento. Ou seja, muita gente pode estar vulnerável. E o Google já sabe disso. Vai corrigir. O pesquisador notificou o Google em março deste ano, 2025. Mas, segundo a reportagem, o Google classificou a falha como de gravidade moderada e, até o momento da publicação, ainda não tinha liberado uma correção. Moderada. Puxa, parece mais grave que isso, né? Qual a recomendação, então, por enquanto? A recomendação do pesquisador é ter muito cuidado ao clicar em botões de link diretamente nas notificações, especialmente se a notificação parecer um pouco estranha ou inesperada. O mais seguro é, em vez de clicar no botão, abrir o aplicativo relacionado à notificação manualmente e verificar a informação por lá. Entendi. Evitar o clique direto na notificação até sair a correção. Bom aviso. Agora, vamos mudar para um tema de saúde e bem-estar, mas com uma conexão tecnológica indireta. A Simone Cordeiro, no olhardigital.com.br, escreveu sobre a relação entre consumo de açúcar e o nosso humor. Açúcar e humor. A gente sempre ouve que doce deixa feliz, né? Pelo menos na hora. Pois é, tem essa percepção do prazer imediato. Mas o artigo argumenta que o excesso de açúcar a longo prazo pode estar ligado à piora de quadros de depressão, ansiedade e até sentimentos gerais de tristeza. Faz sentido fisiológico isso. Como o açúcar afetaria o humor de forma negativa? De várias maneiras, segundo o texto. A primeira é bem conhecida. O açúcar causa picos rápidos de glicose no sangue, seguidos por quedas também rápidas. Essa montanha-russa de glicose afeta diretamente os níveis de energia e o humor, podendo levar a irritabilidade, cansaço e tristeza quando a glicose cai. A famosa queda de açúcar. Ok, isso eu já ouvi falar. Tem mais coisa? Tem. O açúcar também mexe com os neurotransmissores no cérebro, aqueles mensageiros químicos. Ele afeta a serotonina, que regula o humor, e a dopamina, ligada ao sistema de recompensa. O consumo excessivo pode desregular esses sistemas, causando uma espécie de dependência e, a longo prazo, um desequilíbrio que contribui para a ansiedade e depressão. Tipo um ciclo vicioso. Come açúcar para se sentir bem rápido, mas isso desregula o sistema e te deixa pior depois, querendo mais açúcar. Exatamente. E tem um terceiro fator importante que o artigo menciona: a inflamação. O consumo alto de açúcar promove inflamação crônica no corpo todo, inclusive no cérebro. E a inflamação cerebral afeta o humor. Sim, a inflamação libera hormônios de estresse,
como o cortisol, e prejudica a capacidade do cérebro de regular as emoções. O texto cita até um estudo britânico que acompanhou homens por vários anos e associou um alto consumo de açúcar e alimentos processados a um risco maior de desenvolver problemas de saúde mental. Nossa, são vários mecanismos interligados, então. Não é só caloria vazia, afeta a química cerebral e a inflamação. Exato, a matéria não diz para cortar totalmente o açúcar, claro, mas alerta para o excesso e como ele pode impactar negativamente o nosso bem-estar mental, algo que talvez a gente não associe diretamente no dia a dia. Uma boa reflexão sobre a nossa alimentação e como ela impacta mais do que só o corpo físico. E para fechar nossa conversa de hoje, uma notícia que parece saída direto de um filme de ficção científica, mas é pesquisa real. O Pablo Nogueira, no gizmodo.uol.com.br, conta sobre cientistas de Harvard que criaram girinos ciborgues. Girinos ciborgues? Como assim? Colocaram peças robóticas neles? Não exatamente peças robóticas, mas algo talvez até mais avançado. Eles conseguiram implantar eletrodos super finos e flexíveis nos embriões dos girinos antes mesmo da formação completa do cérebro. E esses eletrodos cresceram junto com o cérebro, sem prejudicar o desenvolvimento. Que incrível! E para que fazer isso? Qual o objetivo dessa pesquisa? O grande objetivo é tentar entender um dos maiores mistérios da ciência: como a consciência surge, como a atividade elétrica no cérebro se transforma em percepção, pensamento. E os girinos ajudam nisso? Sim, porque com esses eletrodos implantados desde o estágio embrionário, eles conseguiram monitorar a atividade cerebral em tempo real durante todo o processo de desenvolvimento, desde as primeiríssimas fases, de uma forma que nunca tinha sido possível antes e sem danificar o cérebro em formação. Entendi. É como ter uma janela para observar o cérebro ligando e se organizando. Fascinante. E isso tem alguma aplicação prática em vista? Tem, sim, e bem importante. Os pesquisadores acreditam que essa tecnologia pode ajudar a estudar as fases iniciais de distúrbios do neurodesenvolvimento, como autismo e esquizofrenia. Entender o que acontece de diferente no cérebro bem no comecinho pode no futuro abrir caminho para diagnósticos muito mais precoces e, quem sabe, até novas terapias. Nossa, seria um avanço gigantesco para essas condições? Com certeza. E eles não pararam nos girinos. Já usaram uma técnica parecida em axolotes, aquelas salamandras que regeneram partes do corpo, para confirmar hipóteses sobre como os neurônios se reconectam durante a regeneração. Quer dizer que a tecnologia funciona em outras espécies também? Qual o próximo passo? O próximo grande desafio, segundo o artigo, é adaptar essa tecnologia de eletrodos flexíveis implantáveis para cérebros de mamíferos, começando com ratos de laboratório. Se conseguirem fazer isso, aí sim o potencial para entender o cérebro humano e suas doenças aumenta exponencialmente. É realmente ciência de ponta, abrindo portas que pareciam impossíveis há pouco tempo. Totalmente. Uma daquelas pesquisas que podem mudar muita coisa nas próximas décadas. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!